Olá pessoal, meu nome é Fabiano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao comando for, visto no último vídeo. E agora nós vamos transformar, na verdade, o comando for em uma função, porque uma das dúvidas que a galera tem é como eu aplico o comando for dentro de função, né? Quem está começando agora, o pessoal fica com um pouquinho de dúvida. Se você gostar do vídeo, né, dá aquele like, não esquece. E se ele for relevante a seus estudos, segue aí o canal, galera. Vamos para o conteúdo. Estando aqui no nosso projetinho, né, do comando for, nossa questão anterior, vamos transformar isso aqui agora em uma função, galera. Vamos tentar deixar isso aqui um pouco mais dinâmico, porque atende a resposta, mas se no enunciado fala utilize função, aí o aluno gela, fica com medo e não consegue responder a questão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, não, já fiz, né? Eu separei ali o processamento da saída, né? Tá todo mundo separado ali, bonitinho. Então, para transformar em função, eu vou criar uma function aqui no processamento. Vou dar um nome para ela, que vai ser contador de múltiplo, contador múltiplos, tá? Não precisa botar D não, tá, galera? Bota só contador múltiplos, que a galera vai saber. E coloco todo o bloco do processamento dentro da função. Tá? Aqui já tenho a função. Com isso, a resposta ela não existe. Ela não vai existir no meu item, porque ela é uma variável que existe fora do contexto aqui, né? Da resposta. E aí eu vou ter que fazer o seguinte. Para isso aqui funcionar, eu vou ter que tirar essa resposta daqui de dentro da função e levar ela para fora da função, né? Porque a função, para quem não lembra, ela é um código que eu crio e ele fica aguardando que alguém chame para ser executado. Então alguém está esperando, né? Ou melhor, o sistema está esperando que alguém chame o contador de múltiplos para ele poder executar essa contagem. Tá? Então eu tenho que tirar a resposta de dentro da função. Então, para isso, eu venho aqui, coloco um return e falo o que eu quero tirar da função. Eu vou tirar a minha resposta. Então, eu tiro aqui a resposta do item. E toda vez que eu chamar o múltiplo, ele vai me dar a mesma resposta, que seria os múltiplos de 10, de 1 até 100. Então, com isso, basta eu vir aqui no console.log e chamar o contador de múltiplos, né? Como é uma função, tem parênteses. E a função aqui ela não espera receber nada e retorna aqui qualquer coisa. Bem, feito isso, se eu apertar aqui o F2, ou melhor, F5, ele vai executar o código, né? Rodou aqui o meu script e no console.log ele deu um erro. Olha só, por que deu um erro? Vamos ver. Ele fala que resposta não foi definida, é porque eu escrevi errado. Ou melhor, faltou o S aqui, ó. Resposta. Sempre como letra. Eu rodo aqui agora. Agora sim. Agora ele trouxe aqui o conteúdo. Deixa eu passar para o outro lado. Né? Pro outro lado que não atrapalha ninguém. E aí você tem aqui, né, a sua resposta ali funcionando. Só que agora com o uso de função. Isso é muito relevante, porque no mercado, você vai trabalhar com função o tempo todo. Então, você tem que começar a criar o hábito de transformar os seus códigos que não usam função em função. Isso é um ótimo exercício para quem está começando, né? Pega ali, né? Faz ele sem função e depois começa a transformar em função. Você vai perceber que vai chegar um momento que você já vai criar direto função, né? Eu prefiro criar uma função e depois chamar ela do que criar o código todo separado e é todo junto, né? Ali todo em fluxo e depois transformar em função. Dá um pouco mais de trabalho. Mas aqui é o seguinte, funcionou. Aí podemos deixar um pouco mais dinâmico essa função aqui. De que forma? Eu posso estar mudando a contagem, né? Eu posso estar mudando a quantidade de números. Então, digamos que eu quero agora que esse valor inicial e valor final sejam mais dinâmicos. Eu quero que o usuário entre com os valores de início e de parada, né? Então, aqui, ó, vou botar aqui um comando let, que vai ser o meu início, né? O contador inicial. E o comando let, o contador final ali do meu item. Então, ele vai começar a contar em 5 e vai terminar a contagem em, sei lá, 45. Tá? Então esse é o valor inicial e final. E como é que eu passo esses contadores aqui, né, para dentro da função? Através dos parâmetros. Então eu venho aqui, coloco meu parâmetro inicial, pode ser o início, tá?
mas eu vou chamar de ponte início, né? O ponte início. E aqui eu vou chamar de ponte final. Dessa forma. Então ele vai ter um contador inicial e um contador final. E aonde tem um, que é o nosso início, ele vai ser o contador inicial, né? O contador. Vou dar aqui para inicial, aperto F12, F2, ele vai renomear para minha variável. Inicial, contador final. Aí ele troca aqui e aqui, tá, galera? Isso é uma ferramenta do VS Code. Aqui é o contador final do meu item, tá? Então, ele fez aqui a contagem dinâmica. Se eu rodar agora o código, né? Se eu apertar aqui o F5, ele... Não, deixa eu dar um... Ele tava rodando. Deixa eu apertar aqui para... Ah, tá. Deu erro. Por que que deu erro? Hein? Por que que deu erro, pessoal? Porque eu não passei os parâmetros para a função. Olha só, eu criei a função, criei os parâmetros. Ela espera receber dois parâmetros, né, que eu não falei quais são. E eu tenho que passar aqui os parâmetros. Nesse caso vai ser o início e o final. Aí sim, por que início e final? Porque o início e final foram definidos lá na entrada, né, de dados. Então alguém em algum lugar digitou lá 5,45 e isso passou para dentro da variável que trouxe aqui para gente. Agora sim, roda aqui e aí vai aparecer no nosso console os valores de 5 a 45 mostrando os múltiplos de 10. Beleza, funcionou. Só que tem um detalhe. Sempre será múltiplo de 10. Eu falei que eu quero que ele conte os múltiplos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar esse múltiplo também em dinâmico. Eu tenho que permitir que o usuário, que alguém escolha quais são os múltiplos que ele quer achar dentro daquela contagem. Então, para isso, a gente vai criar uma nova variável aqui chamada let múltiplos. Eu vou chamar agora de 5. Vai ser múltiplo de 5 agora, não mais de 10. E aí, né, já que eu criei uma informação que eu tenho que passar para dentro da função, eu vou mudar aqui a minha função, pedindo para ele os múltiplos. Só que dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse múltiplo na frente aqui, ó, múltiplo. Por quê? Porque, Fabiano, tem diferença de fazer isso? Não tem diferença, mas é questão de relevância. Eu prefiro que o múltiplo seja o primeiro, porque a função chama contar múltiplos, entendeu? Então, é mais coerente. Poderia ser no final, poderia ser no meio, poderia ser aonde você quiser ali do parênteses, não tem problema. Mas é sempre o que é mais relevante, o que é obrigatório, digamos, coloca no início. E o que for opcional, você deixa para o final do parâmetro, tá? Isso é uma informação importante que vai ajudar muito vocês lá na frente, na hora que estiver construindo a função. E aí, né, esse múltiplo, ele vai substituir o valor 10 da minha função. Por quê? Porque esse valor aqui é o que define se ele é múltiplo ou não. Então aqui eu vou mudar para múltiplo. Então se o contador dividido pelo múltiplo for igual a zero, esse número vai ser múltiplo daquele valor. E não mais apenas só de 10. Então aqui eu vou ter que mudar isso aqui para múltiplo. Só que múltiplo o múltiplo ele é uma função. Então se eu falar que ele é múltiplo de múltiplo, fica feio, né? Múltiplo, ele fica feio. Tá? Então eu tenho uma forma de usar a variável dentro da string, dentro do texto. Que seria eu trabalhar com string formatada. Então se você buscar na internet string formatada JS, você vai cair em um formato que você define ali a forma que o texto vai ser escrito. E com isso, você tem que usar o apóstrofo. Assim, no lugar de você usar aspas, a gente usa o apóstrofo dessa forma. E dentro, a gente usa o E. Assim, ó. E aí eu não preciso usar o sinal de mais. O que eu estou falando para ele? Eu estou falando que toda vez que ele lê esse texto e tiver o sinal de dólar e chaves, ele tem que interpretar aquele conteúdo. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse texto e vai ver, tem ali um sinal de dólar com uma variável. Legal. Ele não vai pegar e vai repetir esse dólar variável, dólar chaves aqui. Ele vai pegar o conteúdo da variável e vai colocar no lugar desse elemento. Então,
Se o conteúdo aqui for 1, ele vai colocar o número 1, né? Se for 2, coloca o número 2. E a mesma coisa do múltiplo. Se o múltiplo sair um 5, ele vai colocar o número 5. Então ele vai formatar isso antes de transformar em texto, né? Ele vai ler o conteúdo das chaves e do sinal de dólar, né? De sinal de cifrão, para poder ver se é uma variável, se é uma conta. Vai resolver isso primeiro e o conteúdo ali ele vai ser transformado em texto para ser mostrado para o usuário, né? Vou vir salvar aqui. Aqui embaixo, isso aqui é o formato antigo, antes concatena, né? A gente junta variável com texto. Funciona também, é usado, só que de uma forma mais profissional, a gente usa esse formato aqui de cima, que é a string formatada. É mais seguro, é mais confiável, tá, galera? Então, se eu quiser converter aqui, eu faço a mesma coisa. Eu coloco o apóstrofo e, né, onde eu estava usando aspas aqui, ó, no início e no final do código, tá? É o mesmo apóstrofo. Eu uso a variável de assim, sem sinal de mais. Aí ficaria assim, ó. Tá vendo? Fica até mais simples, né, do que estava antes. Vamos rodar aqui o código. Opa, deu um erro. Eu acho que o sinal está errado. Ah, sim. O que eu errei? Vamos lá. Está errado porque eu mudei os parâmetros e não mudei a chamada da variável, galera. Então ele vai dar erro. Ah, mas Fabiano, como é que você vê o erro, né? Deve estar no terminal do navegador. Ele está dando erro aqui, né? Ele está executando o comando e na verdade ele nem dá erro, né? Ele tá dando erro. Ele fala que não achou os parâmetros, não achou a função porque está assinado diferente. Os comandos que eu estou passando não são iguais ao que a função pede. E ele gera um erro. Eu não sei por que não está mostrando aqui. Está falando aqui, ó, linha 24. Ele parou. Então a gente tem que passar aqui um múltiplo para cá, galera. Faltou passar o múltiplo para cá. O início e o final. Então esse foi o erro. Na hora de rodar o código, eu mudei os parâmetros da função, porém não passei esses novos parâmetros para a chamada da função. E aí ele gerou erro. O múltiplo não foi definido porque aqui é múltiplos. É múltiplos. Assim. Agora sim. Deixa eu salvar. Olha lá, agora funcionou. Então agora o que está acontecendo? A contagem continua de 1 a 45. Ó, continua de 1 a 45. Porém agora os múltiplos são de 5. Né? Então ele tá fazendo ali a minha contagem da forma que eu queria. E quando eu estou trabalhando com função, se eu quiser repetir essa chamada, se eu quiser fazer essa chamada de novo, aqui ó, só que agora com outros valores, por exemplo, múltiplo de 2, a contagem inicial vai começar em 1 e vai terminar com 10. Né? Então, para ter uma ideia que eu posso também lançar esses valores direto na função. E aí, se eu rodar aqui, ó, ele vai ter o de 5, né? E depois... Opa, deixa eu salvar que eu não salvei. Ó, rodei. Aí ele vai ter o múltiplo de 5 aqui. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? O múltiplo de 5. E na sequência, ele faz o múltiplo de 1 a 10. Né? De 1 a 10. Tá meio tampando aqui, né? Ó, 8, 9, 10. E tudo que for múltiplo de 2, ele funciona. Então, a função permite que eu execute o mesmo código várias vezes, dependendo da minha necessidade, né? Antigamente tinha que copiar e colar isso aqui várias vezes, ou usar um comando de desvio, que era horrível. Mas a função permite isso. E essa função agora, ela está muito flexível. Ela está aceitando o valor do múltiplo que o usuário definiu, ela está aceitando o valor inicial e está aceitando o valor final. E o que eu posso fazer ainda nessa função é que se eu falar para ele, por exemplo, se o usuário não definir um valor, por exemplo, inicial e final, eu posso estar colocando, o valor inicial vai ser 1 e o valor final vai ser 100. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Se eu chegar em algum momento aqui, né, chegar aqui em algum momento e copiar aqui a linha agora e esquecer de passar o parâmetro para ele, por exemplo, eu não vou passar o parâmetro inicial e final, vou passar só o múltiplo, só o primeiro, que eu não coloquei nenhum valor. O que vai acontecer? Quando rodar o código, ele vai fazer o múltiplo de 5, que eu defini aqui, ó. Que é esse aqui, ó, de 5, inicial e final de 5,45.
Ele vai fazer o de 1 a 10, tá aqui, ó, o múltiplo de 2. E ele vai fazer de 1 a 100 com múltiplo de 3 agora, porque eu falei para ele que se eu não declarar nenhum múltiplo na função, nenhum início e final na função, ele pega ali e faz o por 10, né, o de 1 a 100. Então ele vai fazer o, a contagem de 1 a 100, né? Aí se eu não passar nada, aí ele vai gerar um erro, né? Ele vai falar, ó, você tem que declarar ali, né? Que ele não está mostrando, mas ele, na verdade, ele não mostrou múltiplo nenhum, né? Porque eu não passei nenhum valor. Então, qualquer coisa dividido por zero vai dar falso. Ele não executou lá o múltiplo, né? Ele fez só a contagem. Então, galera, e se eu não passar a contagem, ele não conta, né? Fica aquela tela em branco lá. E isso é um problema, tá? Porque ele pode ter entrado em loop infinito ali. E isso é um problema que a gente tem que evitar. Por quê, galera? Se nós começarmos uma contagem sem uma condição final satisfatória no comando for, ele vai ficar repetindo isso na memória do computador. Isso vai congelar o computador. Ele vai sobrecarregar. Por isso que o comando de looping ele é muito perigoso. Vocês têm que exercitar ele muito, têm que entender ele muito bem, porque dependendo da forma como você aplica, onde você aplica, você pode travar o sistema. Então toda vez que a gente tem um comando fora ali, né, que a gente vai fazer o teste final, passar para frente esse comando para entrar na linha de produção ali do sistema e tudo, a gente tem que fazer vários testes para ver se isso aqui realmente tá coerente. Então o grande problema é a condição aqui, né, que você tem que cumprir para ele continuar a repetir. Porque se essa condição não for satisfatória ou for satisfatória, que é o pior, ele vai continuar repetindo, né, até o final. Quer ver um exemplo? Se eu chego aqui e falo que o contador ele começa, exemplo, ele começa com 5 e o valor final dele vai ser 4. 4, por exemplo. Eu estou falando para ele que o contador vai ser menor ou igual. Na verdade, esse caso ele vai parar, né? Mas, vou pegar aqui um outro exemplo. Ah, sim, um outro exemplo. Eu posso estar mudando aqui o valor aqui para igual, né? Igual ao valor final. Então, se ele começar com 4 e o final com 5, nunca vai ser igual. Ele já começou lá na frente. Então, o que vai acontecer? Essa contagem nunca vai ter fim. Se eu apertar o F5 aqui, ele vai literalmente travar o sistema, né? Ele vai ficar travando aqui o sistema. Aí, se eu pausar aqui, ó, nem apareceu, né? Ó, se eu der pausa aqui no sistema, ele vai mostrar que está funcionando, né? Ele vai parar, ele vai ficar repetindo isso toda a vida. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o comando for, né? Ó, parou aqui. Tem que tomar cuidado com o comando for, principalmente na condição de parada. Então verifica ali, leia o código, vê se o código é coerente, né? Faz a leitura do código toda, né? Por exemplo aqui, valor inicial 5, valor final 45, né? Então se eu for ler esse código, eu falo, né? Cria uma variável de início com valor 5, cria uma variável final 45 e cria uma variável múltiplo com valor 5. Função contar múltiplos, recebendo o múltiplo, que tem um número definido com o valor inicial e o número final. Criei uma variável resposta com o valor padrão, vazio, e criei um contador que vai ser feito na variável count com o valor inicial. E enquanto o count for menor ou igual ao contador final, ao valor final da contagem, ele vai somar mais um. Enquanto isso, né, enquanto a contagem acontece, ele verifica se o contador é múltiplo de múltiplo, né, o múltiplo definido, né? Se o módulo do contador se o módulo do contador é múltiplo daquele valor, o resto igual a zero. Então, se essa condição for verdadeira, ele vai adicionar na resposta o contador mais o múltiplo, né, a mensagem de múltiplo dele. Se não, ele vai mostrar ali apenas o contador. E no final ele retorna a resposta que foi montada dentro da função. E na saída do sistema eu tenho ali, né, as chamadas da função contar múltiplo, passando o múltiplo que foi definido na entrada, o início definido na entrada e o final definido na entrada. Também um novo contar múltiplos, começando em 2, né, com o múltiplo de 2, início em 10 e final em 10. E o múltiplo sem valor nenhum,
que ele realiza só a contagem, porque o múltiplo sempre vai ser falso, porque nunca vai dar um valor satisfatório aqui na hora de fazer a divisão por nada, né? Nada dividido por nada é ele mesmo. Então não dá múltiplo. Tá, galera? Então esse foi aqui um pouco mais sobre o comando for, né? Um pouco de função também. Eu sei que é muito conteúdo para galera que está começando agora, né? Tá no início ali. Mas tenta entender o problema, tenta entender como é que o comando for funciona, reveja o vídeo, veja de novo. Se tiver alguma dúvida aí, pega outros exemplos, porque daqui para frente os comandos vão ficar um pouco mais, não que seja complicado, mas a combinação dos comandos que vai exigir um pouco mais de vocês, né? A programação não é você decorar comando, é você entender o teu problema e achar uma solução baseada nas possibilidades que você tem. E aquilo que você não consegue enxergar, você, né, busca o conhecimento, aprofunda um pouco mais ali para você poder melhorar ali a tua programação. Ok, galera? Nesse vídeo nós vimos um pouquinho mais sobre função, né, com o comando for, que é uma dúvida muito aí da galera que começa, né? A gente tem muita dúvida sobre isso. Vimos ali um pouquinho também sobre a string formatada, né, como é que a gente formata uma string para poder aparecer na tela. E se esse vídeo foi, né, se você gostou desse vídeo, dá aquele like, não esquece. E se foi relevante a seus estudos, segue aí o canal, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.